Seja muito bem-vindo a mais um podcast Pode Curar. E hoje eu tenho um convite mais que especial aqui, Cristiano Rocha, um amigo de longa data, terapeuta, professor, idealizador do Envida Instituto, um instituto referência aqui na saúde, no centro-oeste do Brasil. Cristiano tem várias formações, eu vou falar algumas que eu sei, né? Formação em medicina tradicional chinesa, depois ele fez formação em acupuntura tradicional japonesa no Instituto Kangen-do, foi para o Japão comigo. Além disso, ele trabalha com biofísica e faz várias pesquisas numa área que envolve tecnologia, saúde e espiritualidade. Perfeito. Então vocês já têm uma ideia aí do que vem por aí nesse podcast, né? Nós vamos mostrar um pouco sobre o que a ciência pode contribuir junto com a medicina oriental, as terapias integrativas, especialmente a acupuntura também, né? O Cristiano também é membro da Shonihari Gakkai, da Associação de Acupuntura Pediátrica, faz alguns trabalhos com crianças autistas também. Seja bem-vindo, Cristiano. Olha, eu falo que é sempre um prazer imenso, né? Ter a oportunidade de a gente tentar aprender, porque eu falo que é sempre um aprendizado contínuo que nós passamos, né? Eu fico honrado com a oportunidade de estar falando para aqueles que estão nos ouvindo aqui. Então, a trajetória, eu preciso pincelar uma coisa muito importante para aqueles que estão ouvindo aqui. Eu vou só falar rapidamente. Então, eu tenho a linha então, da acupuntura chinesa e da acupuntura japonesa, a medicina tradicional chinesa e da acupuntura tradicional japonesa. E eu estive na China por 2 vezes para estudar um pouco, aprofundar um pouco dentro dessa linha. Estive em Tianjin, a escola mais famosa de lá, e de Beijing também, da qual fui membro também de Tianjin. Então é interessante esse olhar, é importante falar dessa relação. Também estive na Alemanha para estudar biofísica, lá me deu um berço muito forte, me deu uma base muito forte para que eu pudesse pisar com sabedoria e também com segurança. Quando eu fiz a acupuntura chinesa lá atrás, e eu fui fazer acupuntura japonesa lá em São Paulo. E aí eu estive em São Paulo, eu acho que é importante nós iniciarmos um pouco falando sobre isso, porque faz parte do início da nossa trajetória. E eu estive em São Paulo, comecei a fazer o curso de acupuntura japonesa lá, e o professor chegou para mim e falou assim, olha, você me desculpa, você está fazendo o quê aqui? Me chamou num canto, né, para não ser indelicado com o local que eu estava. Você está fazendo o quê aqui? Não, fazer acupuntura japonesa. Ele falou, e por que em São Paulo? Eu falei, só tem aqui, né? Ele falou assim, deixa eu te falar. O melhor profissional de acupuntura japonesa do Brasil está em Goiânia. Eu falei, sério? Não sabia. Ele falou, não, vai lá e fala com o Valério. Então eu vim cheio, todo desconfiado. Valério, eu sou da acupuntura chinesa, da medicina tradicional chinesa. Esse negócio da acupuntura japonesa, que trabalha só com vibração, isso funciona, né? Vim querer entender. Então o Valério me deu uma aula com a maestria que ele tem, explicando pra gente como que eu poderia somar, né, com o que eu já tinha de bagagem da medicina tradicional chinesa e com toda a bagagem que eu trago da biofísica, né, ao longo desses quase 20 anos de trabalho. E ele me deu uma aula com extrema sabedoria, tranquilidade, que o sensei tem sempre, me mostrando como que eu poderia somar. E eu diria sempre, eu falo para todas as pessoas, quando eu tenho a oportunidade, atendi uma moça hoje mais cedo, eu falei para ela assim, olha, quando alguém te perguntar, você vai falar assim, fui atendido por um acupunturista, mas que ele usou uma técnica da acupuntura japonesa, por isso que não doeu. Eu deixo isso muito claro, porque as pessoas, ainda mais que é a primeira vez, sim, e às vezes a pessoa fala assim, olha, eu fiz acupuntura. Eu falei, deixe claro, porque às vezes eu expliquei para ela, mostrei para ela no ponto que aprofundaria mais, estimula o Teti, né, na chinesa e tal, e a japonesa é muito superficial, ela é sutil, ela é vibracional. Eu tive com o Dr. Wu lá em São Paulo, eu guardo muito essa frase. A acupuntura japonesa tem que punturar um gato e ele não sentir. Eu achei o máximo. Punturar um gato e ele não sentir, né? Então, eu achei o máximo, porque aí eu acho que explica um pouco da diferença, sem falar que um é melhor e o outro é pior. Portanto, é que eu consigo somar com extrema maestria que a gente faz ali, né? Tanto da linha do diagnóstico, da medicina chinesa, com toda a sabedoria que a acupuntura japonesa nos traz, sabe? Sim. E, pessoal, o Cristiano, ele é um dos palestrantes, né? Isso aqui é uma prévia já até do que vai estar por vir, que é o Congresso Internacional
de acupuntura japonesa e terapias integrativas. O maior congresso fora do Japão que já aconteceu é esse. São 4 professores do Japão, 2 da Europa, e só a nata do Brasil, e um dos professores é o Cristiano Rocha, que vai falar exatamente sobre essa união, né? Um pouco dessa experiência dele dentro da medicina chinesa, da medicina tradicional japonesa e da biofísica, né? No qual você atua. Explica um pouco mais para o pessoal, Cristiano, como é que você hoje consegue combinar a tecnologia com uma medicina tradicional, como a acupuntura, né? E usando, por exemplo, a biofísica também associado. Eu gosto de trazer muitos exemplos. Eu gosto disso para trazer as pessoas mais próximas para elas entenderem um pouco sobre isso. Hoje de manhã nós estávamos na Jovem Pan, hoje entrevista lá pela manhã, e falamos justamente dessa ligação entre o ancestral com o tecnológico. E eu brinquei e falei assim, hoje nós somos pais de Instagram. Por que nós somos pais de Instagram? Porque hoje, meu filho está sentindo isso, eu jogo lá na internet, faz uma pesquisa, faço uma pesquisa lá, virtual, e vou ver, tem isso, tem aquilo, dou um Google lá, tem isso, tem aquilo. Sendo que a principal ancestralidade está nos avós dessas crianças. É verdade. E eu falo muito isso, sabe? Então, às vezes, não é desacreditar ou descreditar, né? Desacreditar a tecnologia hoje, mas tentar gerar essa união. E muitas das crianças que nós atendemos, eu falo assim, olha, a avó que quase sempre vem na consulta, porque a acupuntura pediátrica, ela é assustadoramente rápida a resposta que a criança tem, né, sensei? Então eu explicando para ela e a mãe vem e falou assim, você não vai falar nada, mãe. Aí a avó, né, pedindo, a avó sendo silenciada. Aí quando eu começo a explicar, olha, você usou tal chazinho, olha, não deixa a criança no frio. Aí a avó que estava lá caladinha falou assim, eu te falei. Então essa relação de trazer, conectar o que é ancestral com o que é tecnológico. Vou desacreditar a internet? Não. Mas eu preciso dar crédito para a ancestralidade que está aí há quantos mil anos. Sim, então é importante falar sobre isso. O que nós fazemos então lá no Envida Instituto? Eu vou trazer, pensando de uma relação, o Hyodoraku, que é um dos principais linhas de diagnóstico da medicina chinesa, que foi criada por um estudioso, um neurologista, na verdade, ele estudava na área ele era um pesquisador e queria dar luz aquilo que era abstrato pela medicina chinesa. Que é a questão do Qi, né? Da energia. Da energia. Então, como é que ele poderia mostrar aquilo ali? Ele começou a descobrir que tinha pontos que passavam eletropermeáveis, que passavam mais energia que outros. E para isso ele mediu muitas mil vezes cada ponto para saber se ele estava falando certo. Por quê? Ali no Ocidente, do Oriente, ela era muito filosófica, né? Fogo no fígado, fleuma, né? A energia está invertida, então ele queria dar uma visão mais ocidentalizada. Então ele criou, dentro dessa característica, o Hyodoraku, e ali eu consigo mostrar características da pessoa para onde esse organismo está indo. E eu quero citar um caso, inclusive esse caso foi de hoje. É interessante, pela leitura do Hyodoraku, daqui um pouquinho eu vou dar uma mostrada em relação a ele, para ver o quão profundo é a análise de algo que a tecnologia me traz com essa visão que o ancestral já nos demonstra há muitos milênios aí. E eu lendo lá o Hyodoraku do paciente, um paciente com um diagnóstico de uma doença degenerativa, e eu fiz uma pergunta, terminei, ele terminou de falar, eu falei assim, eu preciso te fazer só uma pergunta. Por que você está desistindo da vida? Ele falou assim, estou mesmo. Isso foi hoje, aconteceu hoje pela manhã. E ele falou, como que você sabe? Eu falei, está mostrando o seu gráfico de Hyodoraku. Como que eu sei em relação a isso? Essa leitura, olha que beleza que me dá. Então ele me deu o aspecto de como essa pessoa está no inconsciente dela. No mental. No mental. Ele me deu as características. No físico também, porque se conecta, né? Claro, não tem como desconectar isso. O eletrocardiograma me dá sinais elétricos do coração. O eletroencefalograma ele vai me dar sinais elétricos da região cerebral. Eletroneuromiografia vai me dar sinais elétricos do músculo. E aí nós podemos fazer vários, hoje tem uma infinidade de análises que nós podemos fazer. Então, através de uma análise como essa, o Hyodoraku, como outros que nós vamos comentar, eu consigo mostrar para a pessoa que eu tenho um dado para mostrar para ele.
que eu acho bacana a pulsologia, muito, inclusive na China está mudando, a pulsologia toda já está virando a IA fazendo a pulsologia. Né? A língua, tudo hoje a IA faz. A IA faz. Mas eu digo o seguinte, eu vou, igual um amigo meu mandou para mim há poucos dias, olha, a IA mostrou que é isso aqui da minha língua. Eu falei, tem isso e isso, mas tem mais coisa. Mas eu não quero tirar o crédito da IA, é importante falar sobre isso. Até porque a IA vem com um elemento adicional. Perfeito, eu acho só que bacana. A IA ela funciona para quem detém o conhecimento. Boa, né? Exato. Então, para quem tem o conhecimento, a IA vai ser um assistente, vai ser um auxiliar. Se você não tem o conhecimento, até mesmo para interpretar, para fazer as solicitações adequadas, para avaliar da forma precisa, a IA pode fazer, é igual a gente usa hoje, e às vezes ela comete erros grotescos assim, né? Então é fundamental você ter o conhecimento para poder utilizar a IA e fazer o diagnóstico, nesse caso, como você está falando, Exatamente. De forma mais precisa, né? Então essa bagagem, essa ancestralidade, eu preciso ter ela de forma segura, para que inclusive eu possa falar, a IA não faltou um complemento. Mas é importante falar que a essência sempre vai ser nossa. Sim. Esse olhar do sutil, esse tocar o sutil, sempre vai ser nosso. É o subjetivo que o ser humano tem, que a IA não tem, que ela envolve experiência, vivência, memórias. A IA não tem memórias, ela tem informações, ela tem matemática, ela tem dados, mas ela não tem esses outros elementos. Então, por exemplo, você falando isso, quando a gente avalia o pulso, eu sou um entusiasta do pulso e eu gosto de trabalhar com pulso e para mim é uma ferramenta muito poderosa. Até a gente fez, depois comentar para o pessoal um pouco daquela experiência que a gente fez, né, usando os diagnósticos tradicionais, essa tecnologia para poder mostrar em termos de imagem e de visualização gráfica os efeitos do trabalho, né? Mas eu costumo dizer que o pulso, você vai pegando, e eu sempre falo muito para os meus alunos, são 1000 pulsos para você começar a querer entender de pulso, né? E quando você vai fazendo essa experiência, você vai criando uma memória que é uma memória corporal sua, né? Não é só uma memória mental, você cria uma imagem mental, mas você cria uma memória corporal, e essas informações, quando você toca o paciente e você faz determinado tratamento, você lembra, peraí, tem esse ponto que é bom, mas da outra vez, nesse mesmo caso, com essa mesma percepção, eu usei esse outro. E aí você vai, checa, toca o paciente, avalia o paciente, vê se o ponto está favorável para o tratamento, e aí você utiliza. Então, eu acho muito legal a gente poder combinar, que eu imagino que é exatamente isso que você faz, pelo que eu já conheço do seu trabalho, unir as informações junto com a sua experiência, com a sua vivência, com a sua sensibilidade, com um elemento que a gente não abordou ainda aqui, que é a intuição do terapeuta. Eu, particularmente, nunca sei o que eu vou fazer com o meu paciente. Antes, eu nunca sei. Só quando eu toco ele, que aí realmente eu sei o que eu vou fazer, que ponto eu vou usar, que técnica eu vou utilizar, se eu vou usar mais agulha, se eu vou usar mais moxa. E esse feeling, essa sensibilidade, essa percepção, a tecnologia não vai ajudar. Você tocou num ponto espetacular. Só finalizar uma linha de raciocínio aqui, antes que eu a perca. Nós temos um mapa de Mobun, né? Mobun da China, que eu sou apaixonado naquela técnica, uma técnica muito boa, nós teremos, inclusive. Isso, o Sensei Shin Fujimoto, que é o grande representante disso no mundo, né? Vai estar aqui. Exato, eu acho importante falar da simplicidade e da grandiosidade que a técnica favorece. Hoje de manhã, avaliando um paciente, eu falei, olha, você está com muita alteração no seu baço e também no seu pâncreas, né? No baço especificamente. E mostrando para ele, eu mostrei através da imagem térmica. Porque uma coisa é eu falar para ele. Outra coisa é você mostrar. Aí eu mostrei. Aí ele falou assim, mas peraí. Eu falei, olha, eu sei que o seu sono não está bom por causa da alteração do seu baço e do seu pâncreas, mas eu mostrei na imagem térmica. Então, na imagem térmica, logo eu mostro aqui para facilitar o entendimento de quem está nos ouvindo agora, mostra a região certinha ali pelo mapa do Mobun.
Olha, E eu falei para ele, falei, olha, eu vou te correlacionar agora com o que é ancestral, com o que é tecnológico, com o que está em última geração. Esse mapa aqui é milenar. Olha aqui para você ver esse mapa e olha para você ver a sua imagem térmica. Na sua imagem térmica está em cima do mapa de Mubum, mostrando aonde você está com problema. Eu te mostrei 4 avaliações e as 4 falam que você está com problema sempre nesse local. Então eu acho bacana mostrar isso porque eu trago para a pessoa para ficar mais próximo em relação a isso, para que ela entenda e ela sinta parte do problema que ela está passando, né? Eu acho interessante, e mostrar dados cada vez mais contundentes e eu quantifico esse processo. Então, só finalizando essa parte, mas falar da intuição. Todos os dias eu passo a ficha dos meus pacientes, mesmo que igual agora eu não estou aqui, os pacientes estão sendo tratados lá no Envida Instituto. Mas aí, como que funciona eu passar a ficha todos os dias, após as minhas meditações, as minhas orações, os meus momentos de reflexão que preciso fazer todos os dias é onde eu preciso. E outra, Cristiano, eu vou te mandar uma foto e você olha meu filho. Não, eu preciso ver o seu filho. Eu preciso ver o seu pai, a sua mãe, eu preciso que a pessoa esteja para mim, não mande foto. Quanto mais possibilidade eu tiver de estar próximo, à frente dessa pessoa, eu terei noção do que eu preciso fazer com ela. Mesmo com toda essa quantidade de tecnologia que eu tenho. Sim. Mas eu preciso estar à frente dela para que eu me conecte de maneira mais precisa. Eu preciso estar mais... Mas energia não tem barreira, concordo? Mas ali eu fico mais próximo do campo. Essa é a verdade. Sim, e tudo que existe é um campo, né? E esse campo, quando eu comecei na minha jornada na área das terapias, eu fui apresentado, talvez você até conheça, o trabalho do Peter Mandel, de a cromoacupuntura. A cromo, um alemão. Espetáculo. Ele fez pesquisas incríveis e quando eu estava estudando, a professora que era alemã, eu era um garoto, eu tinha 18 anos quando comecei, nem tinha estudado acupuntura ainda e tal, mas acabei indo para esse caminho. E tinha uma frase do Peter Mandel que ele dizia: tudo que existe é energia. E energia é informação. Perfeitamente. Então, quando a gente está avaliando o pulso de um paciente, a gente está vendo como está a energia vital dele. Quando você está olhando para a pele do seu cliente, você está vendo como está a energia vital dele. Quando você está olhando a íris, você está vendo como está a energia vital. Quando você está tocando o abdômen, você está vendo. Quando você está usando o Ryodoraku, você está vendo como é que está a energia dele. Quando você está vendo a termografia, você está vendo a energia se está mais quente, mais frio, né? Então, também você está avaliando a energia. Quando você começa a trabalhar com técnicas que trabalham no sutil e você tem essa abordagem no seu trabalho de conhecimento, por exemplo, eu sou constelador familiar. A gente faz constelação, a gente está acessando o campo morfogenético, com informação. Quando você trabalha com apometria, você está também acessando a informação da energia dos corpos espirituais do paciente. Resumindo, tudo é energia e energia é informação. Saber ler, saber interpretar e ter as ferramentas adequadas para utilizar, que aí é o ponto-chave, né? Boa. Vamos trazer que eu lembro quando eu comecei a fazer acupuntura lá atrás, comecei a fazer cultura chinesa, e as pessoas, né, isso aí, como eu falei, tem quase 20 anos que eu estou na área, praticamente 20 anos. Ah, mas é aquele negócio igual o voodoo, né? Não tava, igual o voodoo. Estamos trazendo essa informação, falando que energia não tem barreira, né? Tesla também falava sobre muito essa relação. Então, exatamente, você consegue através de um boneco de voodoo, como é muito da linha afro, né? Eles conseguem fazer o tratamento ou não tratamento de uma pessoa, como tinha nos desenhos, justamente pelo campo, né? Essa relação, exatamente. Então isso acontece? Com certeza acontece. Então quando eu consigo ter essa relação, olha como nós estamos transitando em várias áreas para falar que a ancestralidade não nega a tecnologia nem se separam. E a tecnologia não nega a ancestralidade. A ideia é justamente isso que eu tento fazer cada dia mais. Mostrar todo esse cinto de utilidades e ferramentas que eu brinco e mostrando como isso pode favorecer cada vez mais nós e essa inter-relação do paciente. É o que eu tento mais buscar. As terapias integrativas, elas estão crescendo assim fortemente no mundo.
O Brasil talvez seja hoje a grande referência nisso no mundo, e eu posso falar assim porque ultimamente eu tenho viajado muito para a Europa para dar cursos, formações, e lá ainda parece que eles estão engatinhando, se a gente for pensar no Brasil. Tudo bem, mas o Brasil é um país continente, mas eu acho que o ponto não é esse. O ponto é a abertura que nós temos, a influência etogenética ali que a gente tem, de pessoas do Oriente, da Europa, os indígenas, os africanos. Eu acho que o brasileiro ele tem uma abertura maior para isso. Miscigenação grande. Uma miscigenação grande, e com isso faz com que a gente tenha uma abertura, até porque nós somos um país mais novo e a mente acaba tendo que ser mais nova para algumas questões. E além disso, nós nos adaptamos muito a esse trabalho com as terapias, né? Agora o SUS já tem 29 práticas integrativas. Atualmente a gente está passando por essa regulamentação da acupuntura e eu vejo que a acupuntura vai puxar mais ainda todas essas outras terapias. A sociedade hoje já sabe, eu acho engraçado isso porque eu fui no Correio ontem, peguei um momento, estava no Correio, e eu fui encaminhar um material, uma coisa assim, e aí o cara perguntou, o que tem aqui? Eu falei, é um equipamento de auriculoterapia. Aí o cara do Correio que estava do lado falou, as sementinhas que colocam na orelha, eu já fiz, é muito bom, né? Eu falei, muito bom. Ou seja, a população já conhece, está mais aberto. Já sabe, já vivenciou, já viu alguém fazendo isso. O que você vislumbra, Cristiano, desse trabalho das terapias integrativas da acupuntura, mas especialmente também dessa ciência que está crescendo, tomando forma, como a nova ciência e tudo mais, daqui a alguns anos, por exemplo, no mundo, mas especialmente no Brasil? Aí eu vou pontuar e trazer dados, é interessante, porque depois eu vou ver se eu te envio esse material que foi recebido lá, o canalizado, que é bem interessante esse material, que fala que Goiás é uma das principais ilhas de cura do mundo. Todos, porque Goiás tem uma energia específica, né? Lembrando que Chico falava sobre Brasil também, né? Uhum. Que nós seríamos o celeiro, né, do mundo em relação a isso. É importante falar que a nossa energia aqui, ela tem esse potencial. Mas eu estou levantando nossa bola, mas eu tenho que dar uma segurada na nossa bola também. Tem um amigo meu, o Reginaldo Quanti, que ele fala muito sobre o seguinte, aqui é o local dos médiuns falidos. Médiuns falidos? Médiuns falidos. Por isso que aqui na nossa região, né, especificamente, ou melhor, no Brasil como um todo, como ele fala, o Brasil, ele fala que os médiuns falidos estão aqui, por isso que tem tanto terapeuta. Por isso tem tantas pessoas em busca desse cuidar de si e tentar cuidar do outro. Ele fala sobre isso, eu acho interessante a fala dele. Ou seja, não é à toa que está acontecendo. Mas, voltando para a informação, eu vou te mandar lá a foto da página do livro, que fala que em todos os estados brasileiros tem as ilhas especificamente. E todo o sistema de cura do mundo vai sair de Goiás. Relata-se que é pelas energias, por ser uma grande quantidade de cristais, entre outros minérios, e um somatório deles relata-se em relação a isso. A gente sabe que os cristais, eles potencializam a energia. Então tem essa visão, então é importante falar, não é à toa que isso está acontecendo com cada vez mais intensidade, não só para Goiás, mas Goiás especificamente, volto a dizer, mas o Brasil está nessa busca tão intensa porque tem muita coisa eclodindo da parte essa busca, né? Hoje nós falamos mais cedo também, como eu falei na Jovem Pan, e falando que essa busca do ser vai ser cada vez maior do que o ter. Porque não adianta, você está vendo o que está acontecendo, as pessoas têm milhões ou bilhões, mas o vazio existencial de todo mundo está aumentando. Isso. E isso não envolve classe social, não envolve gênero, não envolve cor. Todos estão suscetíveis a isso. Todos nós, eu falo, todos nós. E quem não se cuidar adequadamente pode sofrer bastante em relação a isso. Mas eu acho interessante você fazer esse comentário. Quando surgiu a ideia de fazer o Congresso Internacional, né?
Muitas pessoas falaram, por que você não faz em São Paulo? Não foi só uma, não. Pelo menos umas 4 a 5 pessoas me falaram, por que você não organiza esse congresso em São Paulo, mais fácil, avião? Em São Paulo já tem um monte de terapeutas, de acupunturistas, São Paulo é a capital mais forte para esse tipo de evento. Eu falei, eu quero fazer em Goiânia. Bom. Eu acho que Goiânia tem algo que realmente, bom, sem saber dessas informações em detalhes, mas eu sinto que aqui, essa região, não só Goiânia, né, mas pegando um pouco de Brasília, claro, que era Goiás. Que era Goiás. Tá tudo no mesmo bolo ali, é importante falar. Existe uma força muito grande para as terapias. Não é à toa que hoje Goiânia tem o primeiro e único, até onde eu sei, hospital de medicina alternativa, ou integrativa, que nem mais é alternativa, antigamente era alternativa, existe há não sei quantos anos, eu até estive lá. Nós temos dentro da Universidade Federal, na Faculdade de Enfermagem, que inclusive a Faculdade de Enfermagem vai estar conosco lá no Congresso, eles têm um polo de práticas integrativas e um vínculo com o Instituto Confúcio. Olha que Goiânia é o único lugar no Brasil onde tem um instituto de medicina chinesa mesmo, onde dá formação. Então, na Universidade Federal tem isso. A Faculdade de Farmácia, onde eu fui várias vezes palestrar, um dos professores lá, dos coordenadores, o Pierre, foi inclusive aluno da primeira turma nossa de acupuntura japonesa, e ele desenvolve um trabalho lá também. Então, assim, parece que aqui tem algo a oferecer, não só ao Brasil, mas ao mundo. Olha, você está falando uma coisa que foi o mesmo entrave que eu tive lá atrás, e também, assim como o seu pioneirismo tem acontecido, aconteceu conosco. Lá no Interconexões, né? Você fez nós trouxemos a Cristina Cairo pela primeira vez, e eu vou lembrar muito da fala que ela me perguntou na época, ela falou assim, mas será que o pessoal de Goiânia vai estar lá, estará presente, vai gostar desse assunto? Foi a pergunta. Eu falei, mesmo que eles não gostem, eles precisam começar a entender. Porque se eu esperasse, igual... Você está certo, é isso mesmo. Você entendeu? Então, se eu esperasse as pessoas quererem estarem abertas, mas elas estariam abertas, senão eu preciso fazer isso. Então, eu preciso deixar muito claro, como eu sempre deixo claro, a vinda dela, a vinda da Neva, do Marluz. O Marluz foi um chamado absurdo, a vinda do Marluz foi um chamado, assim como nós montamos Interconexões. A Cristina Cairo teve 2 vezes conosco. Então, o que é a ideia desse chamado? Trazer as pessoas, como todo mundo pergunta, por que você não faz em São Paulo? Eu falei, as pessoas aqui precisam ter esse acesso. E quando a gente faz evento, o pessoal fala assim, poxa, mas é um evento desse valor, porque não sabe quanto para trazer um evento desse, né? Que seja ainda mais o seu, que é internacional. Então, quando você fala para trazer isso, o pessoal esquece que para ir para São Paulo paga passagem aérea, paga hotel e alimentação e tudo mais. Então, esse pioneirismo, as pessoas têm que entender que nós estamos aqui em prol de buscar, e de uma briga, melhor dizendo, né? Mas é em prol de algo que nós também precisamos ter esse acesso, que eu não preciso ir lá em São Paulo para fazer isso. Então, eu já te parabenizei anteriormente, parabenizo de novo aqui, mediaticamente, para todos saberem que o que você está fazendo, só Deus sabe, literalmente, o que você está passando nos bastidores para trazer isso. Sim. Então, eu estive no Japão, eu sei o quanto foi maravilhoso eu estar lá, e você está proporcionando para que as pessoas não precisem ir ao Japão. Para que as pessoas possam ter isso aqui em Goiânia, ao lado dos seus familiares, ao lado dos seus filhos, dos seus pais, sua mãe, esposa, marido. Você pode ir lá e voltar à noite para dormir em casa com seus familiares. E não o que nós tivemos que fazer. Sim. Vai no Japão, fica 10, 15 dias, 20 dias por lá. É uma viagem caríssima. Caríssima. Então as pessoas precisariam honrar mais, valorizar mais o esforço da sua energia sendo dedicada para esse momento. Então, por isso que eu falei, quando você comentou, me deu essa honra, essa oportunidade de fazer parte de um evento tão grandioso. Eu falei, Sensei, eu vou com o maior prazer, porque as pessoas aqui precisam ter essa oportunidade. Então, te parabenizo novamente por isso. É muito importante. Fomentar, né? Claro. Fomentar isso, criar essa abertura e fazer com que o Brasil realmente possa crescer nesse âmbito, como a gente está falando, né? O Brasil, ele tem a espiritualidade forte, ele tem abertura para as terapias, o brasileiro realmente tem essa abertura, e a gente tem que fazer isso crescer, especialmente como você falou, nos lugares onde ainda não tem tanto acesso a isso, como é o caso principalmente de São Paulo, que tem tudo. Nossa, né? lá tem tudo literalmente, tudo circula lá.
Cristiano, vamos conversar um pouquinho. Eu sei que você se dedicou bastante também a esse trabalho, que é uma área que eu gosto muito e para mim é fascinante fazer esse tipo de trabalho. Infelizmente poucas pessoas conhecem, que é o Shonihari, que é a acupuntura pediátrica japonesa, que é uma forma completamente indolor, não invasiva. E o resultado, assim, é de cair para trás, né? Se eu for contar aqui, eu quero que você conte, porque eu até já contei algumas histórias minhas, mas eu quero que você conte um pouco das tuas experiências com a acupuntura pediátrica. Eu sou um entusiasta, né? Você também faz parte da associação. Hoje nós temos o maior grupo de associados de uma associação japonesa fora do Japão, que é a Shonihari Gakkai. Coincidência de novo. São 30 membros. Acho que são 30 membros que são fora, que são todos vinculados aqui. Não são todo mundo de Goiânia, né? Tem de vários estados. Mas eu queria que você compartilhasse um pouco dessa sua experiência com tratamento em crianças. Olha, eu vou ser bem sincero, assim como os pais que chegam para tratar as crianças, chegam assim, mas será que isso funciona? Vou lá para levar meu filho para encostar a mão nele e meu filho vai melhorar, né? Meu bebê vai melhorar? Só literalmente vendo. Então, essa mesma indagação que os pais chegam para nós, se essa acupuntura pediátrica japonesa ela tem a capacidade de funcionar, eu tive a mesma indagação. Inclusive, eu fiz uma pergunta para uma médica que nós tínhamos lá no Japão, né, que nós tínhamos lá no hospital de acupuntura pediátrica, né, eu fiquei, nossa, maravilhado com aquela oportunidade. Eu perguntei assim, vocês usam qual vermífugo aí? Nossa, mas eu achei o máximo, porque a gente usa a ideia de vermifugação infantil, sim. E ela me deu uma lição, uma fala singela e carinhosa. Só tratar o organismo. Aqui só trata o organismo. E a mesma visão da medicina alemã, também em muitos pontos ela atua da mesma forma. Então quando você começa a pegar pela suavidade que se dá pelo processo, quando você pega a sensibilidade que se treina, né? E eu falo uma coisa muito importante, tive a oportunidade de participar de um congresso, como palestrante em São Paulo, e falando assim, ó, você quer saber se você está bem? Atenda um bebê. Isso. Porque ali você vai ver ou o berro vai aumentar, o pai vai trazendo aquele berro e o berro aumenta, ou então você tem a capacidade de acalmar aquele bebê. Por isso que é importante falar o quanto nós precisamos estar bem, o que não é fácil, é importante, que é um processo, uma conquista diária. É um cultivo diário, perfeitamente, uma conquista e um cultivo diário. Então, através da acupuntura pediátrica, eu tenho o caso de bebês que melhoram muito de cólica, bebês que voltam a dormir, bebês que melhoram muito, bebês e crianças que melhoram muito a comer, voltam a se alimentar melhor, crianças que ficam menos agitadas, que é o caso dos autistas. Aí vem algo para quem está nos assistindo e ouvindo aqui e nunca viu a acupuntura pediátrica japonesa, e isso é de assustar. Às vezes a técnica demora segundos. É isso mesmo. Então, assim, os pais ficam muito boquiabertos e enraivecidos em determinados momentos, porque às vezes o pai demora, atravessa a cidade, atravessa um estado para chegar até aqui, uma cidade para chegar até aqui. Meu filho fez só isso. Porque acha que é quantidade. Que é a quantidade. E qualidade. Lembrando que, vamos pensar de uma forma, eu estou aqui com uma semente de feijão, fazendo correlação com o bebê, tá? Se eu estou com uma semente de feijão, eu preciso dar um copo inteiro desse de água para regar esse feijão algumas gotas, perfeitamente. Então, dentro dessa visão, é a mesma visão que eu tenho com o bebê. Lembra o seguinte, o nosso corpo e a nossa energia, ela vibra, obviamente, troca a cada segundo e a cada hora. Agora pensa de um bebê. Lembra só o rostinho do seu bebê, para quem é papai e mamãe que está assistindo, semana passada, 2 semanas atrás, lembra do rostinho do seu bebê, hoje como ele está, como já mudou. O que eu quero dizer para vocês entenderem? Muito rápido. A velocidade de resposta de um bebê é muito mais rápida que a nós, intensamente mais rápida. Quanto mais velho, menos resposta. Mais lenta, mais tempo precisa de tratamento. Quanto mais jovem, mais rápido
menos estímulo e mais rápido a resposta. É importante falar que, inclusive, eu lembro na época que nós fizemos o curso de acupuntura pediátrica japonesa, falando, inclusive, que serve muito para idoso, justamente pela sutileza, para que eu não agrida demais o organismo. Até porque a pele já é diferente. Eu acho fantástico a ideia de sutileza. Então, só trazendo um pouco nesse âmbito de como que os bebês respondem muito, muito rápido. Tem mães que mandam foto, mandam relato, olha aqui, ó, meu filho há 2 dias sem dormir veio dormindo no carro. Teve um caso de uma mãe que uma criança estava com o intestino preso, ela fez cocô na clínica, assim, ó, a mãe segurou e fez um cocô no chão, assim, sabe? Então, por quê? Eu estou ali, pessoal, entenda bem, eu posso trazer as duas relações. Eu estou trabalhando pelos meridianos, né, da medicina tradicional chinesa e acupuntura japonesa, mas estou trabalhando também dentro do sistema nervoso autônomo. Isso. Importante falar para as pessoas para a gente trazer para uma linguagem mais ocidental. É basicamente mexer no simpático e parasimpático. Simpático equilibrar e parasimpático. Então você consegue. Então, eu tenho crianças que voltaram a dormir. Eu tenho crianças que melhoraram a parte intestinal. Eu tenho crianças que melhoraram muitas dores abdominais. Eu tenho crianças que melhoraram o comportamento. Para alergia, então, nem se fala. Nós vimos, inclusive, quando nós tivemos o curso aqui, né, na Kangen-do. Sim, você que trouxe, exatamente. Né? Foi incrível o resultado, né? Foi uma sessão. Uma sessão, a criança estava toda empolada. Isso. E acho que tem as fotos, não tem? Tem essas fotos. Tem essas fotos, Então, mostrando a criança um dia depois. A gente mandou até para o Japão. Um dia depois, essa mãe já estava em busca muito tempo de tratamento e várias medicações, que é importante falar que alguns casos são necessários, mas a criança respondeu de forma muito rápida em uma única sessão. Então nós não estamos aqui para vangloriar, mas para falar o quão magnífico é a sutileza das linhas orientais, né, Sensei? Inclusive, pessoal, para o congresso nós vamos ter a participação da Sensei Tsuku Inoue, que é a presidente da associação, a qual eu, Cristiano e outras pessoas, alunos do Instituto Kangen-do, são membros, e ela vai vir dar uma palestra com demonstração ao vivo e a cores no Congresso Internacional. Uma oportunidade assim, ímpar de ver alguém que tem mais de 50 anos de experiência clínica. Pensa, se a gente acha que tem sensibilidade, pensa ela. A criança, o bebê está entrando com a mãe ali, ela já dá todo o diagnóstico do bebê, né? Mas, Cristiano, apresenta um pouquinho para o pessoal das suas pesquisas, né, de como funciona esse trabalho de diagnóstico. Obviamente que o Cristiano ele não faz só o diagnóstico, ele faz o diagnóstico e ele combina de acordo com a experiência dele, né, o know-how dele, dessas várias formações. Então ele vai usar desde equipamentos para regular, para equilibrar o sistema nervoso, até técnicas da acupuntura e vários outros recursos terapêuticos. Mas fala um pouquinho de como é feito isso aí e se quiser mostrar algum gráfico, alguma coisa. Sensei, você falou uma coisa maravilhosa, que nós estávamos comentando, por exemplo, sobre o sistema nervoso autônomo, e eu consigo explicar isso aqui para qualquer profissional da saúde. Qualquer. Porque eu vou relacionar isso aqui, então só para vocês terem uma noção, aqui na verdade é só para a gente dar uma pincelada, tá? Aqui eu estou mostrando um pouco sobre o sistema nervoso autônomo, se está muito simpático ou parasimpático. Esse indivíduo está bem parasimpático. Então foi o que eu comentei com vocês, que esse aqui é o que eu comentei. Que está querendo morrer. Que está querendo morrer. Ele falou assim, está desgostoso da vida. É interessante o relato que ele me deu, os bastidores, é bem interessante. Mas para vocês entenderem que aqui, ó, a energia está muito baixa. Aí eu digo o seguinte, não precisa nem ser um bom entendedor, olha como a energia está baixa. Ele está muito próximo do chão, né? Então está muito parasimpático. E esse parasimpático mostra que esse organismo está tendenciando a depreciação ou a depressão. Uhum. Lembrando que o excesso da noite se torna o dia. Então esse indivíduo possivelmente ele chegou no extremo da ansiedade e já desceu para a depressão. Uhum. Interessante esse olhar, né? Então aqui me mostra através desse gráfico quais meridianos do pulmão que está mais alterado, algum meridianozinho aqui da região aqui também da parte digestiva, ele me mostra toda essa alteração, parte de baço, ele tem uma fraqueza nas pernas, expliquei para ele. E esse aqui é um que, inclusive, o Neto vai comentar, nós vamos falar um pouco sobre ele no congresso também, né? Então, que é o Bioel. Bioel, o Neto é um dos criadores, né? Não, dos criadores não, das ele pessoas que trouxe, exatamente, que trouxe o Bioel para o Brasil, né? E ele vai dar uma palestra mostrando sobre, inclusive,
através da ciência, como explica os meridianos, combinando Biuel com Rio Douraco. Vai ser uma palestra muito interessante e o Cristiano trabalha também com Biuel. Esse que vai ficar mais fácil nós entendermos. Olha que bacana esse caso, vou mostrar aqui pro Sensei e vou mostrar para que todos entendam aqui, ó. Olha como tá legal essas bolinhas aqui. É claro que eu fiz uma impressão maior para ficar fácil. Qual chakra tá alterado? Do cardíaco. Esse cardíaco, né? Isso, que está mais alterado, porque tudo deveria estar alinhado aqui. Eu vou até mostrar um pouco mais desalinhado para vocês verem aqui. Esse cardíaco alterado, vocês estão vendo que então eu tenho dados para mostrar para a pessoa e falar assim, ó, detalhe, eu posso começar a desenvolver, se for uma mulher, posso começar a desenvolver alguma alteração a nível de glândulas mamárias e também, obviamente, eu sei que tem uma alteração no timo, parte imunológica, possivelmente parte linfática, mas... Então a parte emocional. Exatamente. Então eu tenho um dado aí para conversar com ela. Eu falo, olha, eu sei que você não anda bem, né, em relação ao chakra cardíaco, e ali eu começo a puxar informações. E aqui é bacana o que a Biowell faz, né, o que o Biowell faz, que eu posso relacionar isso aqui com os chakras, mas posso relacionar com os centros nervosos, como você relatou bem sobre o timo. E aqui, ó, tem um outro caso bacana que mostra, por exemplo, aqui tá um pouco mais alterado, eu até tentei imprimir uns outros lá para mostrar. Ó, isso foi antes e após uma sessão. Você olha que legal. Depois da sessão não, o que é legal aqui é o seguinte, ó. Tá vendo que tá pequenininha aqui, ficou maior? Sim. O que acontece? Expandiu, a energia estava baixa, exato. Expandiu a energia. A energia estava baixa, mas ó, também um chakra cardíaco e aqui também um pouquinho do laringo, tem uma relação da tireoide. Então aqui eu consigo fazer uma relação com glândulas e também com parte emocional. E esse aqui, ó, em debilidade, tá vendo? Em fraqueza, em cansaço, em fadiga. Uma pessoa que chegou com muita exaurida. Isso aqui é logo na mesma sessão? Na mesma sessão. Depois da mesma aplicação. sessão. E tem alguns casos, eu gosto muito, que tem acontecido muito atualmente, com o 7º chakra, que é o chakra que nos liga com o divino, né? Que nos liga com aquilo que é acima que nós. Quase todo mundo é alterado. A maior parte de nós está alterado por excesso de pensamento, por más conexões que nós estamos tendo atualmente. Por isso que a ideia de meditar, como nós estávamos falando, de ter esse momento de reflexão antes de iniciar nosso dia, e a maior parte das pessoas estão com isso. Eu começo a desenvolver alguns aspectos, como dificuldade de concentração, dificuldade de memória, trazendo uma linguagem clara para as pessoas entenderem, né? Então eu consigo mostrar alguma dessas informações. Cristiano, você vai tratar com o quê? Alguns tratam com acupuntura. Outro eu trato muito com tecnologia, muito com aparelho, né? Muito com equipamentos que geram vibrações no organismo a nível celular. Ele consegue restabelecer a função desse organismo que está fora de frequência, né? Está em dissonância. Esse aqui eu trouxe uma imagem térmica, né? Que nós estávamos falando, é bacana, ó. Aqui mostra a imagem das costas, tá vendo? Bem tipo de uma fibromialgia, é um caso bacana, tipo de fibromialgia, mas o interessante que eu trouxe para fazer é muito comum casos similares a esse aqui, ó, essa moça está começando a desenvolver uma dificuldade, porque eu estou analisando pela parte que está mais em vermelho aqui, tá? Tudo deveria estar mais verdinho aqui. Uma pessoa que está com tendência a uma gastrite, ou um excesso de função da parte gástrica, mas está tendenciando a uma alteração na parte mamária aqui, é o que está mostrando para a gente aqui, tá vendo? Então, através dessas avaliações, eu consigo ter uma noção e mostrar através de dados, através de tudo isso. Eu posso tratar como, eu acho importante nós comentarmos esse caso que nós atuamos, você comentou anteriormente. Tudo isso aqui me dá noções para que eu mostre para a pessoa a melhora. Aquele caso que nós fizemos lá, na hora que você colocou, é importante falar que naquela técnica que foi utilizada, não punturou, né? Agulha de contato. Foi só o Teixi. Só para contextualizar para eles, há uns anos atrás eu falei com o Cristiano, falei, vamos iniciar a fazer uma pesquisa mostrando que a acupuntura de contato, especialmente a acupuntura, que hoje eu chamo acupuntura vibracional, né? Como é que ela atua? Porque algumas técnicas você só toca o Teixi no corpo, outras você nem toca na pele. E aí eu falei, Cristiano, como é que eu vou fazer a técnica e você que vai ser o pesquisador. Se vira. E o que a gente usa aí? Aí ele propôs fazer a termografia e fazer o Rio Douraco. Na época, acho que você não trabalhava com Biuel. Não tinha o Biuel. Não tinha o Biuel. Mas assim, foi incrível. Acho que a gente fez não sei se chegou a 10 sessões, mas eu sei que foram bastante sessões e a gente foi monitorando
cada tratamento, né? Você lembra dos detalhes? Mas uma coisa que assustou muito na época, nós dois vimos, porque com a câmera térmica eu consigo filmar e fotografar. E a gente estava na época com uma câmera térmica de altíssima resolução, que aquela câmera, inclusive, era a mesma câmera usada pelo Exército. É uma câmera térmica de altíssima resolução que nós tínhamos na época. Então aquela câmera, hoje teve uma evolução absurda, os celulares têm muita resolução também. Então, na hora que eu filmava, o sensei colocou a agulha, mudava, né? Agora. Importante falar, colocou a agulha e não punturou. Para quem não entende da acupuntura japonesa, está ouvindo pela primeira vez isso aqui, ele chegou só com a agulha de contato próximo do ponto, todo o meridiano ficou vermelho, que na verdade mostra ele correndo a energia estava se movimentando, mas foi muito rápido. Então mostrou o meridiano, então nós estávamos fazendo, se eu não me engano, não sei se foi no fígado ou no rim, uma coisa assim. Isso. E todo o meridiano ali subiu, e o rapaz estava ali de calção e tal, e mostrando, subindo ali pela perna dele ali. Mostrou de maneira rápida ali o que estava acontecendo no organismo dele. Mas o que mais me chamou a atenção, acho que só para as pessoas entenderem bem o que nós estamos comentando, por não ser punturado, e aí vem a história do reiki, né? A ideia da imposição de mão, do jorei. Então toda essa relação que é mostrada para as pessoas verem o quanto a relação de trabalhar ou tratar com energia é muito mais intensa. Hoje, eu tento evitar ao máximo de punturar alguém. Eu evito demais de punturar. Eu sei que sem casos são necessários, porque a pessoa, às vezes, até para acreditar mais. Importante dizer. Sim. Mas eu evito demais. É muito impactante o que faz. Nós estamos na era das práticas energéticas. Perfeito. Né? E cada vez mais, eu sempre costumo dizer que a nossa estrutura corporal mudou do passado, de quando a acupuntura surgiu para hoje. O nosso corpo, pela forma como nós trabalhamos, o estilo de vida que nós temos, a alimentação que nós temos, nós não precisamos mais de estímulos fortes, nós precisamos de vibração só. A vibração e a forma de você colocar aquela frequência, por exemplo, dentro da acupuntura vibracional de contato, como é que a gente modela isso? Através do tipo do metal, da agulha, né? Uma agulha de ouro, uma agulha de prata, uma agulha de cobre, uma agulha de aço. O tipo de estímulo, hoje tem agulhas, tem uma que a gente usa do Sensei Funamizu, que ela tem umas linhas que você desliza a unha e ela faz uma vibração mesmo, literal, que o paciente sente. Não sei se você conhece essa agulha. Não conheço. Ela é muito interessante. Então, gostaria de conhecer. Hoje, nós não precisamos de coisas fortes. Sensei, você tocou num assunto que eu falo muito. Eu tive na semana passada participando de um podcast de uma mãe de uma criança atípica, né, que tem um filho autista, e falando exatamente isso. Eu falo muito isso para os pais. As crianças hoje, elas estão em outro momento vibracional. Eu falo muito isso. Inclusive, se o sistema educacional não modificar para essas crianças, nós teremos muito problema. Com certeza. Essas crianças de hoje, né, elas respondem muito mais ao sutil do que ao químico. Respondem muito mais ao que é vibracional e que é energético, o caso da floral, da homeopatia, da vibração que nós estamos falando. Shanihari, né, da acupuntura pediátrica. Da acupuntura pediátrica japonesa, a gente estava falando aqui. Então, toda essa relação hoje, e olha que eu atendo muitas e muitas crianças. Ultimamente, eu tenho atendido muitas crianças, pegar o momento atual, tá? Muitas crianças e muitos adolescentes com vulnerabilidades emocionais. Adolescentes que desgostaram da vida. Eu vou usar esse termo para ficar mais prático. É bem complexo isso. Né? Porque a gente não imagina que um adolescente que está no ápice dos hormônios e tudo vai desgostar da vida. Isso. Então, toda essa relação hoje, como ele já está tendo demais, Sensei, você falou, eu acho magnífico, porque eu gosto muito dessa mesma linguagem para os pais entenderem. Como ele está tendo demais, eu dou de menos. Se ele está tendo informação de todo o ambiente, de todo lado, então eu dou pouca informação para ele. Então eu vou lá, em vez de tratar ele demais, com muita agulha, com muita fitoterapia, com muita medicação, eu vou lá e dou o mínimo de estímulo possível, porque é o que ele mais precisa nesse momento. Exatamente. Então esse olhar que nós precisamos ter cada vez mais com as nossas crianças e com aqueles que nos procuram nesse exato instante da humanidade, que as pessoas estão precisando de cada vez mais esse olhar de acolhimento, né, que todos nós estamos passando, né, eu diria. Então é um olhar que eu bato muito nessa mesma tecla aí, Sensei. Eu fico muito apaixonado de adentrar nesse assunto aí. Sim,
trabalhar com terapia, né? Poder escolher esse caminho. O Cristiano começou esse caminho muito cedo, eu também, eu comecei com 18 anos, e poder ser um catalisador, né? Propiciar essa modificação, auxiliar e potencializar para que isso aconteça. Você tem filhos também. Eu trato a minha filha desde 3 meses de idade até hoje. Ela pede já, porque quando ela está doente, alguma coisa, ela pede. Você também deve fazer isso com seus filhos. Faz. Né? Como é que eles respondem? Olha, é engraçado, eu fui participar de uma entrevista recentemente e o entrevistador perguntou assim, ó, como você trata suas filhas? Eu falei, primeiro de tudo eu trato através da alimentação. Primeiro, é o primeiro passo, onde eu piso primeiro, a alimentação delas. Eu sempre vou pisar por aí. E eu trato, engraçado, a mais velha eu trato desde bebezinha também, desde bebezinha, ela tá com 5 anos, indo pro 6º ano, e ela pede também. E o mais interessante é, olha que sabedoria que esse organismo tem, né, independente da idade. Os bebês, às vezes, chegam na primeira vez da consulta ou do tratamento, eles choram porque tem que sair do colo da mamãe, aquela coisa. Mas depois eles querem vir. Por que eles querem vir? Porque eles sentem bem. Gente, o sentir bem, se você pegar qualquer ser vivo, se ele sentiu bem, se tiver alguma planta no ambiente aqui, se eu olhar para aquela planta, eu só olhei para aquela planta, tem muito estudo que fala sobre isso com polígrafo, né, o detetor de mentira. Se eu olhar para aquela planta e falar assim, eu quero matar aquela planta, só olhei e pensei, aquela planta altera todo o polígrafo ali. Todo ser vivo quer ser bem visto, quer ser colhido, quer ser bem tratado, quer ser abraçado, na verdade. Então o bebê, a primeira sessão, ele vai estranhar, porque você não faz parte do vínculo dele, não faz parte do seio familiar ali. Então, a primeira sessão ele estranha, na próxima sessão que ele começa a melhorar, ele já dá o bracinho, isso é bebê de dias, às vezes. Sim. Ele vai chorar menos, ou na sessão a mãe fala assim, mas não fica assim lá em casa, né? Então ele acalma, por quê? Ele sabe, ele sente o benefício. Tem uma sabedoria inata ali do que está fazendo bem. Pronto, eu falo muito isso. Então as minhas filhas, hoje de manhã, minha filha pediu, pai, e a mais velha eu faço mais é o mubum, porque ela gosta, sabe por quê? Eu criei uma técnica que no final eu faço aqui no final do mubum. Aí ela gosta, sabe? Sim, tem que ter as estratégias. Tem que ter as estratégias. Papai, faz aquele do martelinho que faz. Sim. Então, ela já gosta e pede, né? Ela, papai, eu acho. Você começa a ver uma mudança no hábito imunológico, na resposta imunológica, o narizinho começou a escorrer e tal, já começa a lhe dar algum estímulo. Sempre que possível eu faço. Com a minha bebezinha, inclusive, hoje eu não fiz. Eu falei para minha esposa, vou fazer hoje nela. Eu evito de fazer mais tarde, porque às vezes algumas crianças ficam mais agitadas para depois baixar, porque faz parte do equilíbrio, né? Minha esposa fala assim, à noite você nem põe a mão nela, porque às vezes acontece, exato. Então, normalmente eu faço e respondem muito bem, sensei, respondem muito bem, muito bem. Bom, o pessoal tá me falando ali que já deu tempo. O pessoal tá ali assim, ó. Já deu tempo, foi rápido, a conversa, o papo quando é bom, né? E eu e o Cristiano, cada um tá no seu ritmo de trabalho, a gente só se encontra ou em eventos ou em situações de trabalho. Então a gente também aproveita para bater um papo. Claro, literalmente aqui, um bate-papo. Né? Quero agradecê-lo mais uma vez pela participação, né, por estar fazendo parte aí também desse congresso internacional que vai acontecer em Goiânia, vai ser um marco no Brasil e no mundo, porque nunca teve isso fora do Japão. E você quer deixar alguma mensagem para o pessoal? A gente tem um grito de guerra no final ainda. Você tem que fazer, tem que gritar, tá? Tem que colocar a faixinha na cabeça, né? Pessoal, não, eu primeiro volto a dizer, eu fico muito honrado, sempre que eu tenho a oportunidade de falar, mediaticamente, eu quero agradecer pela oportunidade de vocês nos deixarem entrar no lar de vocês. Eu acho isso primordial, porque vocês estão nos autorizando a entrar naquilo que é mais sagrado para vocês. Então eu quero agradecer a vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, por nos dar a permissão e a oportunidade de entrar ao lar de vocês. Eu espero que tenha feito sentido para vocês que nos ouviram. Esperamos que vocês venham nesse evento, nesse marco, como o Sensei falou, vai ser um marco para Goiás, um marco para o Brasil. Entendam bem, né, essa possibilidade que todos nós estamos tendo de estar num evento tão grandioso quanto esse. Então eu fico honrado novamente de poder estar aqui com o Sensei e com vocês. Eu agradeço e me coloco à disposição para o que for necessário de cada um de vocês. Cristiano, o nome do podcast é Pode Curar. Então eu falo pode e você fala curar, tá?
Vamos lá? É em japonês ou em Não, em português mesmo. Pode curar.